Bem-vindos, caros traders, ao mundo emocionante dos gráficos de trading. Seremos seus guias, navegando pelas paisagens complexas dos gráficos temporais, Renko e de ponto e figura. Assim como um marinheiro habilidoso depende de mapas e bússolas, um trader de sucesso depende de gráficos para interpretar a linguagem dos mercados. Nossa jornada começa com o entendimento de que os gráficos são mais do que apenas linhas em uma tela. São representações visuais do histórico de preços, revelando o fluxo e refluxo da oferta e demanda. Ao aprender a ler esses gráficos, obtemos insights sobre o sentimento do mercado, identificamos tendências e tomamos decisões de negociação mais informadas. Exploraremos como os gráficos temporais rastreiam os movimentos de preços ao longo do tempo, enquanto os gráficos Renko filtram o ruído do mercado, concentrando-se apenas em mudanças significativas de preços. Preparem-se para embarcar em uma jornada que os capacitará com o conhecimento e as habilidades para navegar pelos mercados com confiança. Os gráficos temporais, os cavalos de batalha da análise técnica, fornecem uma representação visual contínua da ação do preço ao longo do tempo. Esses gráficos são caracterizados pelo uso de um intervalo de tempo fixo para cada ponto de dados, seja 1 minuto, 1 hora, 1 dia ou qualquer outro período. Imagine uma linha do tempo onde cada ponto representa o preço de fechamento de um ativo no final do intervalo de tempo escolhido. Os traders os usam para identificar tendências, detectar reversões e avaliar a força dos movimentos de preços. O fluxo constante de novos dados permite análises em tempo real, permitindo que os traders reajam rapidamente às mudanças nas condições do mercado. Ao observar a distância entre as barras de preços, os traders podem avaliar a intensidade das flutuações de preços. Essa informação é crucial para o gerenciamento de riscos, pois ajuda os traders a ajustar o tamanho de suas posições e estratégias de negociação de acordo. Os gráficos temporais oferecem uma infinidade de vantagens, tornando-os a pedra angular da análise técnica. Sua capacidade de exibir um fluxo contínuo de dados de preços permite que os traders identifiquem tendências e padrões à medida que surgem. Ao conectar os topos e fundos de oscilação, os traders podem traçar linhas de tendência que revelam a direção subjacente do mercado. Os traders podem usar indicadores como médias móveis e o índice de força relativa, RSI, para avaliar a força de uma tendência e identificar potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda. Esses indicadores fornecem insights valiosos sobre as forças subjacentes que impulsionam o mercado. Os gráficos temporais podem ser usados para analisar qualquer instrumento financeiro, de ações e títulos a commodities e moedas. Ao dominar a arte de ler gráficos temporais, os traders ganham um conjunto de habilidades valiosas que podem ser aplicadas em vários mercados. Numerosos recursos, tanto online quanto offline, fornecem educação aprofundada e orientação sobre como utilizar esses gráficos de forma eficaz para a negociação. Embora os gráficos temporais sejam ferramentas poderosas, eles não são isentos de limitações. Uma das principais desvantagens é sua suscetibilidade ao ruído do mercado. As flutuações de preços que ocorrem dentro de um determinado intervalo de tempo podem criar sinais falsos, levando os traders a se desviarem do caminho. Por exemplo, um pico repentino de volatilidade em um gráfico de 1 minuto pode não ser indicativo de uma reversão significativa da tendência, mas sim de uma oscilação temporária no mercado. Outra limitação é o potencial para gráficos confusos. À medida que os traders adicionam mais indicadores e ferramentas de desenho aos seus gráficos, a representação visual pode se tornar opressora, dificultando a identificação de padrões significativos. Além disso, os gráficos temporais podem, às vezes, pintar um quadro incompleto da ação do preço. Como eles dependem de um intervalo de tempo fixo,
podem não capturar movimentos de preços significativos que ocorrem entre esses intervalos. Para mitigar essas limitações, os traders geralmente empregam vários prazos em suas análises. Seção 5. Gráficos Renko. Filtrando o ruído, concentrando-se na ação do preço. Ao contrário dos gráficos temporais, que priorizam o tempo, os gráficos Renko se concentram apenas nos movimentos de preços, filtrando efetivamente o ruído do mercado e enfatizando mudanças significativas de preços. Imagine uma série de tijolos empilhados uns sobre os outros, cada tijolo representando um movimento de preço predeterminado. Esses gráficos exclusivos são construídos plotando um tijolo para cima quando o preço sobe um determinado valor, conhecido como tamanho do tijolo, e um tijolo para baixo quando o preço cai o mesmo valor. Nos gráficos Renko, o tempo é irrelevante. Um tijolo só é desenhado quando o preço se move pelo tamanho de tijolo definido. Ao eliminar o tempo da equação, os gráficos Renko fornecem uma imagem mais clara da tendência subjacente, livre das distrações de pequenas flutuações de preços. Seção 6. Gráficos de ponto e figura, revelando a ação do preço com X's e O's. Os gráficos de ponto e figura oferecem uma abordagem única e visualmente impressionante para gráficos, usando colunas de X e O's para representar a ação do preço. Esses gráficos desconsideram o tempo e o volume de negociação, concentrando-se apenas na direção e magnitude dos movimentos de preços. Um X é colocado em uma caixa quando o preço se move para cima pelo tamanho da caixa, e um O é colocado em uma caixa quando o preço se move para baixo pelo mesmo valor. Ao analisar os padrões formados pelos X's e O's, os traders podem identificar níveis de suporte e resistência, detectar rupturas e antecipar potenciais mudanças de tendência. Seção 7. Escolhendo o gráfico certo. Um guia do trader para a seleção de gráficos. Com uma variedade de opções de gráficos à sua disposição, os traders geralmente enfrentam o dilema de escolher o gráfico certo para seu estilo de negociação e objetivos. Cada tipo de gráfico oferece uma perspectiva única sobre a ação do preço, e a melhor escolha depende das preferências individuais do trader e das metas de negociação. Os gráficos temporais, com seu fluxo contínuo de dados de preços, são adequados para traders que prosperam em análises em tempo real e preferem reagir rapidamente às mudanças nas condições do mercado. Os gráficos Renko atraem traders que priorizam a clareza e buscam filtrar o ruído do mercado. Os gráficos de ponto e figura atraem traders que preferem uma perspectiva de longo prazo e se concentram em grandes reversões de preços. Por fim, a melhor abordagem é experimentar diferentes tipos de gráficos e encontrar aqueles que mais se adequam ao seu estilo de negociação. Não tenha medo de combinar diferentes tipos de gráficos para obter uma compreensão mais abrangente do mercado. Seção 8. Conclusão. Abraçando o poder dos gráficos em sua jornada de negociação. Ao concluirmos nossa exploração dos gráficos de negociação, lembre-se de que dominar a arte da análise de gráficos é uma jornada contínua. Requer paciência, prática e vontade de aprender e se adaptar continuamente. Ao abraçar o poder dos gráficos, você se equipa com ferramentas valiosas para navegar pelas complexidades dos mercados financeiros. Se você prefere o fluxo contínuo de gráficos temporais, os recursos de filtragem de ruído dos gráficos Renko ou a perspectiva de longo prazo dos gráficos de ponto e figura, lembre-se de que a chave está em entender os pontos fortes e as limitações de cada abordagem. Agora, vá em frente e trace seu próprio curso para o sucesso no mundo emocionante da negociação.